Hoje eu quero abrir uma série de reflexões nos Salmos. E o primeiro Salmo é a nossa primeira tarefa. Salmo 1. Vamos começar por aí, tá bem? Senhor, nós te damos graças, nós te bendizemos pela oportunidade de nos reunirmos e refletirmos à luz da tua palavra. Pedimos a tua bênção, pedimos a tua unção, pedimos a graça do Senhor para esse momento, porque a tua palavra de fato é lâmpada para os nossos pés, é luz para os nossos caminhos, e o nosso coração é um solo que pode ser fértil, apto para receber a boa semente e permitir que ela nos transforme, modele e nos torne frutíferos à luz do Evangelho e na unção do Espírito Santo. Abençoa-nos, portanto, em Cristo oramos. Amém. Salmo 1, leio na Nova Almeida atualizada. Bem-aventurado é aquele que não anda no conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Pelo contrário, o seu prazer está na lei do Senhor e na sua lei medita de dia e de noite. Ele é como árvore plantada junto a uma corrente de águas que no devido tempo dá o seu fruto e cuja folhagem não murcha. E tudo que ele faz será bem-sucedido. Os ímpios não são assim. São, porém, como a palha que o vento dispersa. Por isso os ímpios não prevalecerão no juízo, nem os pecadores na congregação dos justos. Pois o Senhor conhece o caminho dos justos, mas o caminho dos ímpios perecerá. Amém? Por que os salmos foram escritos? Por que os salmos foram transformados em livro? É um privilégio nós termos acesso à poesia hebraica que foi sendo construída ao longo de alguns séculos. Muitos dos salmos são atribuídos a Davi. Embora as pessoas tenham o hábito de dizer Salmo de Davi, e nem sempre está escrito lá que é na autoria de Davi. Davi compôs muitos salmos, assim como Asaf, os filhos de Coré, que são uma geração posterior. Há muitos salmistas. Tem salmos que a gente não sabe a autoria. Um deles, o Salmo 90, é atribuído a Moisés, embora seja pouquíssimo provável que isso seja verdade, não é? Porque nunca se preocupou realmente na Bíblia hebraica, lá atrás, em ter certeza de quem é o autor. Estas atribuições a Davi se devem principalmente aos contextos históricos, como a gente tem a história de Davi contada nos livros de Samuel e recontada no livro das Crônicas. Então é possível a gente perceber que pela forma como o texto descreve o cenário, isso aqui deve ser de Davi. Mas os salmos são uma coletânea da poesia hebraica. Eles eram originalmente cantados. Faz lembrança agora aqui o livro do pastor Natan, Teologia Cantada, Teologia Aprendida. E o Natan trabalhou mais a questão dos textos paulinos, que eram hinos, que foram inseridos em suas cartas, com probabilidade isso, naturalmente. Mas os salmos eram, sim, a memória cantada das vivências entre Deus e o salmista. Há salmos que são de lamento, há salmos que são de imprecações, desejo de que o mal caia na cabeça dos inimigos. Há salmos que são celebrações de júbilo, há salmos messiânicos, há salmos majestáticos, como a gente diz, salmos que celebram a monarquia, que celebram o rei. Há salmos campesinos, o mais conhecido deles, o Senhor é o meu pastor. O pessoal brinca que numa sala de escola dominical, alguém fala assim, cada um vai falar um versículo. O espertinho logo diz, o Senhor é meu pastor e nada me faltará. Então há diferentes salmos. Mas por que os salmos foram escritos?
Eles eram a memória cantada. Então, eles estavam já presentes na liturgia, eles estavam presentes nas reuniões. E uma boa forma de decorar as coisas é cantar. Não sei se vocês sabem, mas os índios do Brasil preservam muito da sua língua e das suas tradições por meio da musicalidade. Quando você vê aquela roda de indígenas batendo o pé e aquela língua que a gente não entende, por que eles estão cantando aquilo? É a forma de preservar a língua e a forma de preservar a memória. Você guarda a música muito mais facilmente do que guardaria a fala. Eu esqueço rapidamente o que eu falei por aqui, mas o que a gente canta vai ficando na memória. E nós, alguns de nós aqui, se lembram de hinos que cantávamos na infância. Alguns de nós cantávamos hinos da harpa cristã e do cantor cristão. Você pode tirar o crente da Assembleia de Deus, mas você não tira a harpa cristã do assembleiano, não. A harpa fica lá na cabeça dele. E quando vai enterrar, o que o pessoal, vamos cantar aquele hino que ele gostava tanto? Oh, que saudosa lembrança. Vai cantar a harpa cristã. E o batista? O batista está lá com o cantor cristão. O batistossauro, eu estou falando, naturalmente, né? Não é o batista jovem. O batistossauro. Ele tem o que na cabeça? Os antigos hinos do cantor cristão. E quando a gente vai lá no Campo da Esperança, nos despedir do irmão, Aderalva, eu já escolhi uns 3 hinos para cantar no teu. Te cuida, Aderalva, eu já sei exatamente o que vamos cantar. Então, assim, o cantor cristão está na memória dos batistas antigos. Por quê? Porque é um processo de fixação da cultura, da liturgia. Não é? Então, a gente cantava os hinos quando era criança, a gente guarda. O que está na minha memória afetiva? Vencedores por Cristo. Eu sei canções do Vencedores por Cristo, porque é minha juventude, minha adolescência. Eu nasci um pouco depois. Então, a gente guarda as músicas da nossa juventude. E a gente carrega elas a vida toda. E hoje, na minha idade, eu tento memorizar as letras das músicas de hoje. Aliás, Juliana, muito linda essa canção, Calmaria. Belíssima canção, uma típica cantiga mineira, né? Eu lembrei das cantigas mineiras, não é? Um ritmo extremamente agradável, uma letra poética muito bonita. Obrigado por trazê-la para o nosso repertório. Uma bela canção para a gente aprender. Então, a música preserva a nossa origem, preserva a nossa tradição. E, no caso de Israel, preservava a língua. Sabem onde que os salmos foram transformados numa coletânea? Onde vocês acham que foi isso? Na Babilônia, no exílio. Se você ler o Salmo 137, você vai ter certeza que ele foi escrito na Babilônia. Pendurávamos as nossas harpas nos salgueiros, e os nossos captores nos pediam para cantarmos os cânticos de Sião. Mas como é que a gente vai cantar os cânticos de Sião aqui? Não dá para cantar aqui. Então, na Babilônia, eles compuseram este salmo. Tem um outro salmo, acho que é o 79, ou é o 97, né, que é bem claramente um salmo que fala do exílio. Então, os salmos foram transformados em texto no exílio, na Babilônia. Eles foram reunidos em 5 livros, porque era muita coisa. Então, não dava para ficar num pergaminho só. Pergaminho era feito com pele de animal. Então, não é algo como a gente hoje, que tem milhares de páginas em um livro. Eles tinham dificuldade de escrever tanta coisa. Então, eram rolos de couro, tratados, escritos à mão, e os 150 salmos, eles estavam distribuídos em 5 livros, 5 pergaminhos. E este primeiro salmo, é importante que o livro comece com ele. Eu diria que os salmistas, quando eles foram compilar
eles decidiram qual seria o primeiro salmo. E começou com esse aqui. É nesse espírito que eu queria analisar esse salmo hoje. É um pouquinho diferente do habitual, né? Não quero apenas ler o texto, mas eu queria que nós imaginássemos o redator, tendo diante de si um grande repertório de canções que eles ouviam dos seus pais, dos seus avós, vivendo numa Babilônia em que eles já estavam convivendo com outro idioma, depois vieram os persas, e eles começaram a falar aramaico, a língua comercial de então, e eles estão vendo a língua deles se perder. Os nossos filhos já não falam nossa língua, os nossos filhos já estão falando a língua dos persas. Nós não podemos perder nossa língua, nós não podemos perder nossa memória, nós não podemos perder nossas tradições, nós não podemos esquecer quem é o nosso Deus. Temos que cantar as nossas canções, temos que recuperar as nossas orações, temos que preservar a nossa forma de cultuar. Mas não tem mais templo. O templo de Jerusalém foi destruído. Não temos mais rei. Os monarcas foram mortos ou aprisionados. Os sacerdotes já não oficiam. Não há profetas. Ezequiel está lá no exílio entre eles. Daniel está na corte. Jeremias ficou em Jerusalém. Os profetas estão acabando. Nós temos que preservar a nossa língua, nós temos que preservar as nossas tradições, nós temos que preservar a nossa crença, temos que preservar o nosso culto. Vamos escrever as nossas canções. E os salmos são escritos. Qual é o primeiro salmo? Como abrimos este livro? Abrimos com feliz é aquele que não anda no conselho dos ímpios, que não se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Por quê? Talvez porque estejamos no exílio. Estou pedindo para você se transportar agora para aquela época em que o Salmo se transformou em texto, ok? Ele não foi composto ali. Ele é uma memória. Mas você vai começar um livro e você começa com este Salmo. Felizes somos nós, se nós não andarmos no conselho dos ímpios, não nos detivermos no caminho dos pecadores, nem nos assentarmos na roda dos escarnecedores. É uma escada descendente. Andar no conselho do ímpio é como ouvir aquilo que os ímpios dizem. Quem é o ímpio? O ímpio é aquele que não crê em Deus, não piedoso, aquele que não tem fé, aquele que não acredita em Deus. Então você não pode andar no conselho do ímpio, ou seja, você não pode se guiar por aqueles que não acreditam em Deus. Digamos hoje, não é exatamente o ateu, não é? Naquela época não havia exatamente ateísmo, havia crença em muitos deuses, havia crença em um Deus superior, mas deuses nacionais. É pouco provável que na época que o salmista compôs esse hino, ele estivesse pensando num ateu francês da Revolução Francesa, ou então num Jean-Paul Sartre, né, da filosofia ateísta. Não é isso. Ele está falando de gente que não conhece a Deus. Não anda no conselho dos ímpios, não se orienta por aqueles que não conhecem a Deus. Mas ele se fala primeiro em andar, depois ele fala em deter-se. É aquele que para. Para onde? No caminho dos pecadores. Ele começa a ouvir o conselho do ímpio, e depois ele começa a parar no caminho dos pecadores. Começa a praticar o pecado. Começa a se misturar. E por fim ele pode se assentar. Entenderam a diferença? Estava andando, parou,
sentou. Aí complicou mais, não é? Andou no conselho do ímpio, parou no caminho do pecador, sentou na roda dos escarnecedores. Quem são os escarnecedores? Aqueles que zombam de Deus, aqueles que desdenham de Deus, aqueles que desprezam a Deus. Tem uma outra expressão do salmista, que é um começo interessante, diz assim: não existe Deus, diz o ímpio em seu coração. Ok? Esse é o escarnecedor. É aquele que diz que Deus não merece respeito, que Deus não merece honra, é aquele que zomba de Deus. Então ele começa o salmo no exílio, ele começa o livro no exílio, dizendo para as pessoas que, olha, você será feliz se você não se misturar. E aí vem o convite, verso 2: pelo contrário, o seu prazer está na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. É na Babilônia que os judeus se tornam o povo do livro. É na Babilônia. Porque na Babilônia não tem templo. Na Babilônia eles começam um novo tipo de liturgia, a liturgia da sinagoga. E se no templo o centro do culto é o altar, é o sacrifício, na sinagoga o centro do culto é a Torá, é ler a lei. Então, quando eles foram para o exílio, eles levaram fragmentos, levaram textos. E no exílio eles começam então a dar forma àquilo tudo. Começam a reunir aquelas escrituras e vão transformando naquilo que nós conhecemos como o Antigo Testamento. Nem tudo lá, uma parte depois, mas hoje não é aula de Antigo Testamento. Lá eles se tornam o povo do livro, o livro da lei. Como é que você diferencia aquele que não teme a Deus daquele que teme a Deus? O que não teme a Deus peca, e o que teme a Deus medita na lei do Senhor de dia e de noite. Lembra de um outro salmo que diz assim: a tua palavra escondi no meu coração, por quê? Para não pecar contra ti. A gente aprendeu isso na escolinha dominical, quando era criança. Vocês lembram que a gente cantava? A tua palavra escondi, no meu coração escondi, para eu não pecar contra ti, não pecar, a tua palavra escondi. Eita, não é que a gente lembra das coisas de criança? Viu como a música fica? É assim que funciona. Então o salmista está dizendo que é importante que a gente medite na lei do Senhor de dia e de noite, para nos diferenciarmos de quem? Do ímpio, do pecador e do escarnecedor. Então, lá na Babilônia, os judeus se tornam o povo do livro. Meditar na lei é o centro do culto. Meditar na lei faria deles como uma árvore plantada junto a uma corrente de águas que no devido tempo dá seu fruto e cuja folhagem não murcha e tudo o que ele faz será bem sucedido. Ou seja, é assim que nós vamos nos manter vivos. É assim que nós vamos manter a vida do nosso povo, a nossa identidade, a nossa cultura, a nossa língua, a nossa religião, a nossa fé, as nossas tradições, o nosso cântico, as nossas memórias, a nossa história. Eu vou voltar a isso e fazer uma ponte com o Evangelho. Mas vamos finalizar com a parte negativa do Salmo para não terminar com ela. Os pregadores sabem que não devem terminar com a parte ruim do texto. Os ímpios não são assim.
São como a palha que o vento dispersa, os ímpios não prevalecerão no juízo, nem os pecadores na congregação dos justos, pois o Senhor conhece o caminho dos justos, mas o caminho dos ímpios perecerá. Os judeus, o Israel, que está lá na Babilônia, eles são os justos. E quem são os ímpios? Os captores, os babilônios. Depois deles, os persas. Eles não prevalecerão. Eles vão passar. E de fato, conforme profetizou Daniel, e é interessante a gente ler a profecia de Daniel como história realizada, não é? Porque Daniel vai dizer, por exemplo, o sonho de Nabucodonosor de uma grande árvore, ou então o sonho da estátua. Aliás, não, são o sonho dos animais e o sonho da estátua. Não é? Ele fala das sucessões dos impérios. O Império Babilônio, o Império Persa, o Império Grego, por fim o Império Seleucida, e todos os impérios passam e depois começa o grande reinado messiânico, o grande reinado de Deus. Então havia entre os israelitas que estavam lá no exílio, aliás, entre os judeus é melhor dizer, né? É o Judá que está no exílio, entre os judeus que estavam no exílio, havia a expectativa de que aqueles reinos humanos passariam, mas que o reino de Deus se estabeleceria. Então o Salmo vai dizer exatamente isso. Os ímpios não prevalecerão no juízo. Deus vai julgar. Assim como Deus havia julgado os egípcios séculos antes e tirou Israel do Egito, Deus tiraria Israel da Babilônia. Tiraria os judeus da Babilônia e julgaria os seus captores. Há uma esperança aqui. E de fato aconteceu isso. Se você pegar a profecia de Abacuque, por exemplo, Abacuque, na sua crise espiritual, pergunta para Deus: Deus, o que está acontecendo? O Senhor é tão puro de olhos que o Senhor não vê todo esse pecado que está acontecendo aqui em Jerusalém? E aí Deus fala para ele: eu estou vendo, Abacuque, eu estou vendo todo o pecado, estou vendo toda a injustiça, e já preparei um povo que vem aí feito cavalo com ferro, e os babilônios, eles vêm aí e vão destruir Jerusalém. Aí o Abacuque fala: oh Deus, o Senhor vai usar um povo pior que a gente para nos castigar? E aí Deus responde: não, mas depois eu vou castigar eles também. Lê Abacuque que você vai entender essa lógica lá, não é? E de fato aconteceu isso. Ezequiel, Jeremias, Isaías registram profecias contra a Babilônia e os ímpios não prevaleceram. A Babilônia passou. Depois vieram os persas e os persas passaram. Os gregos julgaram os persas, depois os romanos julgaram os gregos, depois os bárbaros julgaram os romanos, e os reinos deste mundo vão passando. É a bela poesia da composição de Handel. Os reinos deste mundo passam, mas do reino de Deus, o que ele diz? E ele reinará para sempre. Esse é o reino de Deus, que permanece para sempre. Então o salmista aqui está falando para encorajar o seu povo, que eles devem cantar este salmo, acreditando que os ímpios não vão prevalecer, e que os justos, sim, serão levantados. O Senhor conhece o caminho do justo, mas o caminho dos ímpios perecerá. Então, isso continua valendo. Sempre será assim. Parece que o ímpio está prevalecendo, mas a impiedade terá fim. E a justiça de Deus sempre prevalecerá. Amém? Então, o Salmo não está fazendo uma imprecação apenas sobre os ímpios, mas está anunciando um juízo que certamente virá sobre os ímpios. No seu tempo, Deus julgará a impiedade. Se não aos nossos olhos, na eternidade, toda a impiedade será tratada. Deus se levantará. Ele é o justo juiz. Os ímpios não prevalecerão no juízo. Os pecadores não vão permanecer na congregação dos justos. Um pecador não consegue enganar a vida toda.
Tem algumas frases que se espalham por aí, não é? Alguém pode enganar muita gente por algum tempo. Alguém pode enganar uma pessoa por muito tempo. Mas ninguém consegue enganar todo mundo o tempo todo. Mais dia, menos dia, a verdade aparece. E diante de Deus, todos são transparentes. Deus enxerga tudo. Deus a todos vê. Deus a todos conhece. Por isso que o pecador não permanece na congregação dos justos. Porque naturalmente o Senhor santifica o seu povo. É obra de Deus e isso vai acontecer. Tá bem? Eu quero voltar agora então aos versos 2 e 3, onde fala que o prazer do justo está em meditar na lei do Senhor. E é isso que faz dele um bem-aventurado que não anda no conselho do ímpio, não se detém no caminho do pecador, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Qual é o nosso remédio hoje para o pecado? Ok? Essa é a pergunta. O remédio do salmista para os judeus que estão na Babilônia e que não devem se contaminar com aquela nova cultura em que eles estão imersos, é a lei do Senhor. Medita na lei do Senhor de dia e de noite. E para mim e para você, qual é a resposta para não nos deixarmos contaminar com o pecado? Para não nos enredarmos com o conselho dos ímpios, nem nos determos no caminho dos pecadores, nem nos assentarmos na roda dos escarnecedores, daqueles que não temem e não conhecem a Deus. Qual seria a resposta? Nós não somos judeus. Como disse o apóstolo Paulo, a lei passou. Nós não vivemos mais sob a lei. Nós estamos debaixo do quê? Da graça. Ah, então estamos debaixo da graça. A nossa solução para o pecado é a graça. O que você quer dizer com isso? Porque estamos na graça, vamos pecar? Romanos capítulo 6. De modo nenhum. Nós que agora estamos em Cristo e que fomos batizados na sua morte, somos devedores à justiça e não à carne para darmos lugar ao pecado mais uma vez. Então, como é que a gente vence o pecado? Eu gostaria de parafrasear aqui. Se o salmista disse, pelo contrário, seu prazer está na lei do Senhor e na sua lei medita de dia e de noite, para nós que somos cristãos, eu diria assim, pelo contrário, seu prazer está em conhecer o Senhor Jesus e andar com Ele de dia e de noite. Se ele é como uma árvore plantada junto à corrente de água, que no devido tempo dá o seu fruto, eu poderia dizer, ele é como árvore plantada junto a uma corrente de águas, que é como o Espírito Santo, que está nele, e faz com que no devido tempo ele dê o seu fruto. Eu diria que a nossa resposta para vencermos o pecado é não andarmos no conselho dos ímpios, nem no caminho dos pecadores, nem nos assentarmos na roda dos escarnecedores, mas nos identificarmos e nos aproximarmos cada vez mais do Senhor Jesus. Como disse o profeta Oséias, conheçamos e prossigamos em conhecer Yahvé, o Senhor. Eu gostaria de convidar você a conhecer e continuar conhecendo cada vez mais o Senhor Jesus. Nós temos que crer em Jesus, nós temos que buscar Jesus, nós temos que amar Jesus, nós temos que nos identificar com Jesus. E onde eu encontro Jesus? Eu encontro Jesus nos Evangelhos. Eu preciso ler os Evangelhos. Eu preciso mergulhar nos Evangelhos. Eu preciso conhecer Jesus. Aquela música nova, eu quero conhecer Jesus.
Eu quero conhecer Jesus. Irmãos, nós temos que conhecer Jesus. É pela leitura dos evangelhos? Sim. É pela leitura do testemunho dos apóstolos? Sim. Porque eles andaram com Jesus, eles testemunharam a vida, a encarnação de Jesus. Então eu não preciso mais ler o Antigo Testamento? Não estou dizendo isso. Só estou dizendo que o Antigo Testamento não te mostra Jesus. O Antigo Testamento te mostra a lei. E a lei não é nosso caminho. Nós somos o povo da cruz. Nós somos os discípulos do crucificado. E na lei o Espírito era dado a um ou a outro. Nós vivemos agora o tempo da graça, o tempo em que o Espírito foi derramado sobre toda a carne. Então nós temos que mergulhar no conhecimento de Jesus por meio do dom do Espírito Santo. Porque afinal de contas Jesus disse, eu vou para o Pai, mas eu vou enviar o Espírito. E o Espírito vai ensinar vocês, o Espírito vai guiar vocês, o Espírito vai orientar vocês. E Ele vai ensinar as coisas, e olha, Ele está falando isso com os 12. Ele vai ensinar coisas que vocês ainda não entenderam. Ora, se eles que andaram com Jesus precisaram do Espírito, quanto mais nós? Então nós temos que andar no Espírito, como escreveu o apóstolo Paulo. Andem no Espírito e vocês não satisfarão os desejos da carne. Portanto, a solução para o pecado, a solução para não seguir o conselho, o caminho e não sentar com os escarnecedores, é você andar onde? No Espírito. Andem no Espírito. Então, mergulhe no conhecimento de Jesus. Deseje Jesus. Anseie por Jesus. Fale com Jesus. Converse com Jesus. Ore a Jesus. Fale com Jesus das suas coisas mais pessoais e mais íntimas. Tem gente que pensa que oração é seguir um roteiro, uma reza. Não, conversar com Jesus é você estar com Ele e abrir o coração. Eu fico pensando nos exemplos que a gente tem nos evangelhos, como é interessante a dinâmica das conversas com Jesus. Ele senta com uma mulher samaritana na beira de um poço e conversa sobre o assunto que interessa a ela. Ela começa os assuntos e Jesus leva para o interesse dele. É assim que a gente precisa conversar com Jesus. Você começa a conversar com Jesus num assunto que é teu interesse. Você fala, Jesus, está acontecendo assim, assim, assim. Mas Jesus, daqui a pouco, faz igual com Nicodemos. Torce a conversa e leva para o interesse dele. E aí Jesus começa a falar com você de acordo com o que Ele quer. E não tem jeito. Jesus nos conduz. Você vai por um lado, mas Jesus sabe o que Ele quer. Então Ele te escuta, Ele te ouve. Daí a pouco Ele te entorta com uma palavra, te quebranta, e te modifica, e te impacta. Talvez você fale, não, pastor, é verdade, a gente conversa com Jesus, sim. A oração é uma mão dupla. A diferença é que Jesus fala com a tua voz. Você começa a orar e começa a contar para Jesus o seu problema. Oh, Jesus, estou passando por isso, por isso, por isso. Eu queria saber tanto como é que eu resolvo esse problema, como é que eu falo com a minha filha, como é que eu falo com o meu marido, como é que eu resolvo isso aqui, Senhor, me dá uma estratégia, me dá uma sabedoria, porque quando ele chegar, eu vou falar assim, e eu vou falar assim, e eu vou dizer para ele isso. Espera aí, de onde está vindo esse negócio? De onde está vindo essas ideias, esses pensamentos? Eu estou respondendo as minhas perguntas? Não, é Jesus respondendo. Você começa a orar a sua resposta. Às vezes, se falta um pouco de sensibilidade ou falta prática nesse negócio, Deus tem que mandar um profeta, uma profeta, um irmão, uma irmã, um sonhozinho aqui, um pesadelo ali, às vezes um texto, às vezes um hino, né? A gente está lá pensando no que fazer, liga o rádio do carro e começa a ver a resposta lá no irmão abençoado que compôs aquela canção, que responde exatamente a pergunta que você está fazendo, e é assim que funciona. Deus fala com a gente. Deus fala pela Bíblia, Deus fala pelo irmão, Deus fala em sonhos, Deus fala na mente, Deus fala no coração, Deus ilumina a gente.
Então, se você quer vencer o pecado, se você está vivendo no meio da Babilônia, né? Aquele negócio doido. A Babilônia, gente, era uma coisa doida. A Babilônia era gente de todo mundo, de todo tipo de Deus. Aquilo lá era uma maluquice. E o judeu querendo ser o povo santo no meio de toda aquela confusão. Querendo ser o Daniel que não come da comida contaminada. Como? Jesus. Jesus. Tenha Jesus como seu companheiro. Tenha Jesus como seu maior amigo. Tenha Jesus como sua referência. Tenha Jesus como sua inspiração. Tenha Jesus como seu foco. Tenha Jesus como seu Senhor. Tenha Jesus como seu Salvador. Olhe para Jesus como o homem ideal, o ser humano ideal. E procure ser como Ele. Jesus é a sua referência. E que você não entender, clame ao Espírito Santo de Deus. Porque o Espírito Santo nos foi dado para nos ensinar. E aí nós seremos como uma árvore plantada junto a águas. O Espírito Santo é comparado ao fogo? É. Mas ele também é comparado à água, que lava, que nutre a nossa fé. É andando no Espírito que a gente fica cheio da presença de Deus. Então, não tenha medo. A gente vive num mundo em que muita gente não conhece a Deus. A gente vive num mundo em que muitas pessoas não discernem o bem do mal. Não conseguem entender o que é santidade e o que é uma vida de pecado. Mas aquele que tem o Espírito de Deus, este conhece, este sabe. Nós somos o povo do livro? Somos. Nós gostamos da Bíblia. A Bíblia é a nossa referência maior. A Bíblia é fruto dessas pessoas que andaram com Deus. Os textos foram escritos para preservar tudo aquilo que de bom se aprendeu nessa caminhada com Deus, seja o Antigo, seja o Novo Testamento. Então a gente é o povo do livro, mas nós não somos o povo da letra morta. Nós somos também o povo do Espírito que vivifica. A letra da lei, segundo Paulo, estava produzindo morte. A vida no Espírito é a nossa realidade. Então eu aconselho você a mergulhar no conhecimento de Jesus, na busca por Jesus, no amor por Jesus, na adoração a Jesus. E que você possa, de fato, pedir a Deus que Ele te encha do Espírito Santo. Busque o Espírito de Deus, porque ainda continua valendo. Buscar-me-eis e me achareis quando me buscares de todo o coração. Amém? Coloque-se em pé, vamos orar. Deus de graça, Deus de amor, Deus de sabedoria, Deus de verdade. Nosso coração muitas vezes nos engana. Muitas vezes buscamos o conhecimento do Senhor em caminhos onde Ele não pode ser achado. Mas nós queremos, ó Deus, hoje nos arrepender dos nossos descaminhos. E assim como cantamos, as nossas rotas que estiverem erradas, muda o rumo do barquinho, Senhor, e nos conduz em direção ao que importa. Nos conduza, Senhor, rumo à cruz, que nós possamos olhar para Jesus Cristo, como disse o apóstolo Paulo, e este crucificado, que não percamos tempo com as vãs filosofias, que não percamos tempo, Senhor, com as doutrinas de homens, que não nos orientemos, Senhor, apenas por nossas tradições humanas, mas que nós de fato olhemos para Jesus Cristo, tentando encontrá-lo, Senhor, encontrá-lo para amá-lo,
encontrá-lo para servi-lo, encontrá-lo para nos rendermos a Ele. Senhor Jesus, nós queremos nos aproximar de Ti com mais humildade, com o coração quebrantado, Senhor. Nos aproximarmos de Ti como aquela mulher cirofenícia, cuja filha estava possessa. Nos aproximarmos de Ti como o fariseu Nicodemos, Senhor, querendo aprender de Ti. Nos aproximarmos como os 12, Senhor, que se assentavam ao redor de Ti. Nos assentarmos como Maria, Senhor, que escolheu a melhor parte para aprender do Senhor como discípula. Oh Jesus, que a gente aprenda a sentar-se aos Teus pés e ouvir a Tua voz, ouvir o que falas, o que desejas, o que pensas a nosso respeito, Senhor. Que nós tenhamos a humildade de nos deixarmos esquadrinhar por Ti. E que o Senhor, por meio do Teu Espírito Santo, nos revele a nós mesmos, Senhor, quem nós somos e o que trazemos em nosso coração. Que quebrantados, Senhor, nós possamos ouvir a voz do Espírito e com humildade nos deixarmos moldar pelo Senhor. Que nós sejamos como um barro mole, Senhor, que pode ser modelado pelo oleiro de acordo com a Sua vontade. Que nós não resistamos ao que o Espírito diz à igreja, que nós não resistamos àquilo que as Escrituras nos dizem, Senhor, mas que nos deixemos de fato transformar pela graça salvadora, pelo poder transformador e renovador do Espírito Santo. Concede-nos, Senhor, que sejamos mais assemelhados a Jesus, mais cheios do Teu Espírito Santo. Em nome dEle, por Ele oramos, Senhor. Amém.